Olá, pessoal. Eu sou André Souza, professor do Instituto Federal da Bahia, professor e pesquisador. Também faço parte do programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Profinit, ponto focal IFBA, onde eu lidero também um grupo de pesquisa LabFinvas, que é o Laboratório de Finanças, Valoração de Ativos e Sustentabilidade, e atuo em pesquisas da área de gestão de custos, contabilidade financeira, finanças corporativas, iniciativas empresariais em clima, valoração de tecnologias e ativos intangíveis, bem como transferência de tecnologia para inovação. E hoje eu vou bater esse papo com vocês sobre uma temática muito relevante para quem está fazendo uma investigação científica e ou tecnológica, que é a fundamentação teórica. É comum todos que trabalham com pesquisa se perguntarem como estruturar uma fundamentação teórica ou, como é conhecido também, um bom estado da arte robusto. Essas perguntas, elas são importantes serem respondidas porque a fundamentação teórica é o corpus teórico que é utilizado para dar auxílio nas explicações, nas interpretações e análises que são necessárias sobre os dados que nós levantamos e discutimos nas nossas pesquisas. Então, a fundamentação teórica nada mais é do que a construção de um corpus teórico que seja suficiente não só para conduzir toda uma pesquisa científica ou tecnológica, que tem como fio condutor a nossa problemática de pesquisa, como também termos lentes teóricas suficientes para explicar toda e qualquer exposição de resultados que nós conseguimos gerar a partir do objetivo da pesquisa que nós estaremos ou estamos conduzindo. Então, é comum a gente ouvir que todo trabalho científico e tecnológico precisa ter um estado da arte, um estado da técnica, uma revisão de literatura robusta, uma fundamentação teórica bem estruturada, uma teoria de base para ser utilizada nos nossos trabalhos. Todas essas classificações, definições, fazem parte do que nós chamamos e conhecemos como revisão, fundamentação teórica, teorias de base, estado da arte e ou, mais comum também nos trabalhos de pesquisa aplicada, estado da técnica. Então, por que e qual a importância da fundamentação teórica? Para que ela serve? Para que serve o estado da arte e ou o estado da técnica em uma pesquisa científica e tecnológica? Essa pergunta ela é relevante principalmente porque quando nós vamos desenvolver uma pesquisa, seja desde um trabalho de conclusão de curso, em uma graduação, em uma especialização, até uma dissertação ou uma tese de doutorado, toda a construção passa por uma estrutura teórica que nos proporciona lentes suficientes para a gente observar e dar sentido aos dados, resultados que foram alcançados a partir do desenvolvimento de uma determinada pesquisa. Então, costumamos dizer que portanto, o que é a fundamentação teórica? Se a gente pudesse definir um conceito, a gente poderia afirmar que a fundamentação teórica é a síntese de conteúdos discutidos por diferentes autores nacionais e internacionais sobre determinadas temáticas, evidentemente, neste caso de uma determinada pesquisa que vocês estarão desenvolvendo, sobre a temática que vocês estarão desenvolvendo. E que, consequentemente, vai ajudar a gente construir conhecimentos prévios que nos ajude a responder ao problema da nossa pesquisa. Se eu pudesse fazer uma comparação para aquelas pessoas que desejam ir para a academia para ganhar
massa muscular, eu poderia dizer que a fundamentação teórica em uma determinada pesquisa científica ou tecnológica nada mais é do que a musculatura hipertrofiada, ou seja, é a construção robusta de determinados conhecimentos necessários para predizer e explicar determinados fenômenos que serão analisados por nós ou que já foram analisados por terceiros e que serão úteis, ou seja, serão lentes úteis para que a gente possa compreender o fenômeno que nós investigamos, explicar os resultados que nós alcançamos e dar sentido, significado a estes resultados. E não podemos esquecer, evidentemente, que a fundamentação teórica, ela nada mais é do que o suporte teórico de conhecimentos necessário para alcançarmos os objetivos, resultados da pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Na construção do referencial teórico, algumas decisões precisarão ser tomadas. A primeira delas é o que pôr neste referencial. Eu sugiro que vocês analisem dois aspectos. Primeiro, só devo colocar trabalhos que tenham relação com a temática que eu estou investigando. E segundo, só devo colocar aquilo que ajude a responder o problema de pesquisa. E quanto de conteúdo eu devo escrever? Isso vai ser muito relativo, depende da temática, depende do problema, mas existem alguns indicadores que podem ajudar vocês a delimitarem esse volume de conhecimento. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente investiga e escreve e começa a perceber que entre diferentes trabalhos e autores o conhecimento ele começa a se repetir, ali já pode ser um sinal para sinalizar para vocês que o conhecimento necessário para vocês seguir a etapa seguinte já é suficiente no trabalho. A gente pega um artigo A e verifica que o conhecimento que o autor X produziu é muito similar ou se limita a exatamente o conhecimento que o artigo B do autor Z produziu. Então significa que o conhecimento ele já alcançou uma fronteira suficiente para a gente dar um passo seguinte. E quando começar a fundamentação teórica? A fundamentação teórica começa desde o início da sua pesquisa e, em definitivo, só finaliza quando você entrega o trabalho. Eu não digo nem que finaliza quando você defende, porque na banca haverá certamente recomendações de melhorias e certamente, se isso incluir a leitura e complementação de conceitos, você vai precisar melhorar o seu referencial teórico, tá certo? É importante destacar, pessoal, que naquilo que deve conter na fundamentação teórica, vocês observem a relevância do que vocês estão inserindo. Então é importante que você coloque aquilo que exista sobre os temas, mas relevante à sua pesquisa, porque vai existir um mundo de coisas já desenvolvido sobre a temática. As teorias que são importantes para a sua pesquisa, os conceitos, as classificações, os resultados empíricos que foram alcançados pelas pesquisas anteriores, mas não esqueçam, principalmente, de ao final das sessões teóricas definir quais são as escolhas teóricas e técnicas para aplicação na sua pesquisa. Isso é muito importante deixar claro, até porque de tudo que foi escrito vocês poderão utilizar muitas coisas. É importante deixar esse recorte bem claro. Então, não podemos esquecer que há uma relação inseparável entre três dimensões: o problema de pesquisa, a fundamentação teórica e a sua metodologia. Ou seja, como nós percorremos determinados caminhos para chegar ao objetivo tem relação direta com as escolhas que nós fizemos na fundamentação teórica, que foi norteada a partir do problema de pesquisa. Por isso eu falei no início que o problema de pesquisa, ele é o fio condutor de todo o trabalho, ele vai sinalizar o caminho a ser percorrido para a gente construir uma boa fundamentação teórica. E, evidentemente, é claro, nós precisamos o tempo inteiro, quando a gente está construindo um referencial teórico, perguntar qual é o problema que eu quero responder. Porque, lembre-se, ele é o fio condutor da pesquisa. Se nós fizemos essa pergunta e nós nos remetemos o tempo inteiro para o problema que eu quero responder, obviamente que eu vou precisar definir
Quais são os autores que já analisaram o tema? Aí vai sair a partir da pesquisa exploratória, de levantamento, de tudo que se foi produzido sobre o tema que a gente quer investigar. E a partir do que já foi produzido, quais são os conceitos, classificações, resultados alcançados por estes autores que são importantes para eu utilizar na minha pesquisa. Então, essa vai ser a nossa fundamentação teórica. Aqui vai uma dica para que vocês possam começar bem a fundamentação teórica. Eu costumo recomendar que no início da fundamentação teórica façam uma pesquisa exploratória, quiçá utilizem uma técnica de bibliometria, levantem os principais autores, quantas citações aqueles trabalhos receberam para tentar indicar ali a relevância, levante quais são os principais periódicos da área, quais são as principais áreas de conhecimento que aquela temática está vem sendo desenvolvida, a nacionalidade dos autores. Não esqueçam de trazer os resultados que esses autores alcançaram. E, principalmente, eu recomendo sempre o seguinte, olha, comecem pelos livros que já existem, né, sobre a temática, os livros que trazem conhecimentos científicos, e depois avancem para os artigos, as teses e dissertações que já trarão conhecimentos mais atualizados sobre a temática, tá certo? Se foi dito o que eu devo colocar na fundamentação teórica, evidentemente que há uma dica aqui do que eu não devo fazer. Então, vocês só devem incluir no referencial teórico aquilo que vocês usarão para analisar e discutir os seus resultados. Mas aí acontece de, poxa, André, mas eu escrevi em excesso e meu orientador mandou eu fazer exclusão. O que devo fazer? Exclua. Siga a orientação do seu orientador, tá certo? Mantenha apenas aquilo que é necessário para responder o seu problema e discutir e analisar os seus dados. Mas fiquem tranquilos, aproveitem o excesso de conhecimento teórico que vocês construíram, escrevam um livro. O conhecimento produzido ele não se perde, tá certo? Por fim, se a gente quer fazer uma boa construção da fundamentação teórica, né, quais são as fontes de prospecção do referencial teórico empírico que devemos levantar? Todas aquelas de interesse que ajude a gente a responder a nossa pergunta de pesquisa. Levantem legislação, se for um trabalho que exige isso, levantem artigos científicos e tecnológicos, levantem teses, dissertações, relatórios técnicos, ou seja, todo conhecimento, né, fidedigno, legítimo, que permita a você ter uma boa fundamentação teórica. Uma ressalva apenas para os artigos em progresso, aqueles artigos que são publicados em eventos científicos, que muitas vezes têm um conhecimento ainda parcial, que está sendo ainda está em um estágio de avanço, em desenvolvimento, que eu recomendo que vocês só usem para contextualizar, mas não para fundamentar o trabalho, porque às vezes esse conhecimento ele é parcial, ele ainda vai sofrer algumas modificações e às vezes ele ainda não tem uma robustez suficiente para vocês usarem como fundamentação do trabalho de vocês, apesar de ser útil para uma contextualização inicial da pesquisa, tá certo? Tá certo? Então, tentem utilizar bases para pesquisar os seus trabalhos, como a Insights Direct, que tem os trabalhos internacionais e nacionais. Tem também um conjunto de sinalizações das relevâncias desses trabalhos, que são indicadores importantes para fazer boas escolhas. Através dela, você também consegue trazer os trabalhos seminais, aqueles trabalhos que deram origem a determinadas discussões que são bastante citados na literatura. Tem também aí a Scopus, que é uma base também internacional muito relevante. Tem a nossa base do periódico CAPES, que é muito importante, que dá acesso, inclusive, a essas bases internacionais através do CAPES-CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federada. E aí, um conjunto de outras bases, né? Além de um instrumento aí que eu sugiro, que é uma ferramenta muito interessante, que é o Mendeley, para poder organizar as referências e gerenciar. O Mendeley dá uma gestão muito boa, inclusive para vocês poderem organizar aquelas que já foram lidas, fazendo os fichamentos, enfim, toda a organização necessária para conduzir uma boa referencial, um bom referencial teórico, tá certo? Por fim, eu queria agradecer, espero poder
ter ajudado. E aí tem os meus contatos, me sigam lá nas redes sociais. Um forte abraço, bons estudos.